Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando em nossos estudos em 2 Coríntios, agora no capítulo 2, Paulo tratando aí de alguns assuntos que já tinha tratado na primeira carta, mas que, de certa forma, se reverbera aqui no início da segunda carta. Está ainda tratando de coisas referentes à primeira carta, aqui no começo dessa segunda carta. Então, no capítulo 2, versículo 1 a 4, ele diz assim: Isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, não para ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Aqui ainda é uma referência àquela questão do incestuoso, daquele cidadão que estava dormindo com a madrasta, e os efeitos que aquilo tinha causado. Paulo está assim, ainda de certa forma ressentido, ainda triste com aquela situação, por tudo que aconteceu ali, por tudo que ele sente como pastor dessas ovelhas, sangrando em sua alma por causa do pecado do povo. E Paulo, então, ele se identificando, né, na verdade, se identificando com o Espírito mesmo, sentindo pela igreja o que o Espírito de Deus costuma sentir, porque é isso que acontece quando uma pessoa realmente ama a igreja de Jesus. Ela se identifica com os sentidos do Espírito de Deus. As pessoas que na igreja não se entristecem com o pecado, as pessoas que na igreja de Deus não procuram definições mais precisas do Evangelho, realmente estão assim, sinceramente, fazendo número na igreja, porque não estão trazendo dentro de si o amor de Deus, não estão crescendo no amor de Deus, porque se o amor do Evangelho crescesse dentro de nós, certamente nos entristeceríamos com aquilo que entristece o Espírito de Deus. E Paulo está triste aqui, ao ponto de dizer que não quer ir ter com os corintianos naquele estado de tristeza. Porque também, né, ninguém é de ferro, tudo tem uma medida. Então Paulo acha assim também que já teria passado aquele tempo de tristeza, e ele não quer nesse estado comunicar demasiada tristeza aos coríntios. Até nós vamos ver depois que, na verdade, a carta tinha surtido efeito. Né? Então Paulo já está assim, meio que assim, deixando de lado um pouco mais essa parte mais triste da questão. Mas o fato é que tudo que Paulo faz, ele faz com muito amor. E nesse amor estão incluídos a tristeza e o zelo. O zelo pela correção do pecado e a tristeza pelo pecado naquilo que são os seus efeitos na igreja. Temos que entender aqui que o interesse de Paulo é pelas ovelhas. E o ministério de Paulo não é aquele ministério assim, por alto. Se existe uma coisa que Paulo não é perante as ovelhas do Senhor, é aquele tipo de pastor assim que administra, que tem muitos projetos, que faz muita coisa, mas que não trata diretamente com as ovelhas e com os assuntos de sua vida com Deus. Porque seria essa a nossa função, ou deve ser essa a nossa função primeiramente, tratar diretamente com a vida das ovelhas. Essa é a função dos pastores. Isso é pastorear. Então é claro que nessa identificação com as ovelhas, obviamente que a tristeza está incluída, o zelo está incluído, porque todas essas coisas estão assim como parte do ministério. Já falei aqui, mencionei aquele livrinho lá de Ezequiel, que é doce na boca e amargo no estômago. Depois o apóstolo João também cita esse mesmo livro. Então o ministério cristão e a vida cristã de maneira geral tem o doce e tem o amargo. E Paulo aqui está provando do amargo, mas ele não quer agora, nesse tempo, ir se encontrar com os coríntios ainda em tristeza. Ele prefere regenerar essa tristeza e ter um tempo melhor com eles, de alegria também. Porque também não quer, também assim, ninguém é de ferro também. Então, Paulo quer assim, quer mais que passe aquela tristeza para que tenham um tempo bom e se desfrutem ali com alegria aquele tempo com os coríntios. Ele quer mais isso, tá? Versículos 5 a 11, resumidamente. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria. Deveis perdoar-lhe e confortá-lo. Vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, não lhe ignoramos os desígnios.
Como disse agora há pouco, a carta surtiu efeito em relação ao incestuoso, em relação àquele cidadão que está dormindo com a sogra, né? Com a sogra, não, com a madrasta, né? Com a madrasta. E houve arrependimento. E agora Paulo fala, olha, a pessoa se arrependeu, então não ficam assim punindo-o demasiadamente, para que Satanás também não se aproveite disso e não faça com que ele se desvie de uma vez, não faça com que ele seja consumido por demasiada tristeza e acabe se desviando e se perdendo. Esse não é o foco, essa não é a intenção. Disciplina nenhuma visa a mera punição. A disciplina visa a correção. A punição em si é parte da correção. A punição em si não é uma função da disciplina, mas um aspecto assim negativo que visa, acima de tudo, a correção. A disciplina é isso. E nesse sentido, Paulo vendo assim o arrependimento daquela pessoa, ele fala, agora renovem o seu amor para com ele, ou seja, parem de discipliná-lo indefinidamente e agora o acolham e demonstrem que vocês o aceitam, o perdoam e o aceitam. Paulo dá essa exortação para os coríntios. Para quê? Para que Satanás não alcance vantagem, porque é claro que o diabo vai aproveitar isso e vai fazer perder aquela alma por excesso, muitas vezes, de zelo distorcido. O diabo pode fazer perder uma alma. Isso já tem acontecido, infelizmente, com sistemas penitenciais rígidos de igrejas, pessoas que pecaram e foram alvos assim de uma crítica tão exacerbada de um sistema penitencial, um sistema punitivo tão exagerado que acabaram se perdendo e não conseguindo voltar mais para a igreja. E, infelizmente, assim, existe essa questão, né? Eu já mencionei aqui aquele livro do Ricardo Gondim. Ricardo Gondim escreveu um livro chamado O que Deus Permite e a Igreja Proíbe. E nesse livro ele fala justamente assim, de igrejas que tem todo um sistema assim de punição com sanções do tipo assim, fica 3 meses sem participar da ceia. Essas bobagens, sinceramente, que fazem com que as pessoas que caírem em pecado fiquem cortadas da comunhão, e corta a comunhão. Fica um tempo sem comunhão. Meu Deus do céu, a igreja serve para quê, pelo amor de Deus? Então tem esse tipo de sistema que corta as pessoas da comunhão, as pessoas cortam relações, a pessoa fica sem tomar ceia e outras bobagens desse tipo, com 3 meses, não sei quanto tempo, ficam no banco, às vezes quando é obreiro fica destituído da função, né, por um tempo ali, às vezes nem volta mais, esse tipo de coisa. E faz com que as pessoas se entristeçam e o diabo se aproveita, deita e rola. Faz com que a pessoa fique assim com um remorso, que não é arrependimento, é outra coisa, e o diabo fica acusando essa pessoa e a pessoa acaba se desviando de uma vez. Há vários, infelizmente, vários exemplos de pessoas assim, que se perderam por questões assim, muitas vezes questão assim de futebol, de cabelo comprido, batom, essas bobagens. E esses sistemas penitenciais rígidos fazem isso. E, infelizmente, isso é uma coisa antiga na igreja, esse tipo de sistema, porque acaba virando um sistema penitencial. Nós lemos, por exemplo, assim, na história da igreja, na igreja primitiva, um período que houve assim de perseguições imperiais, perseguições severas contra a igreja. E o que acontecia? Acontecia assim, havia aquele período de perseguição, a igreja era severamente perseguida, e havia também períodos assim de calmaria, em que a perseguição parava durante um tempo. As perseguições não eram assim sistemáticas e contínuas, às vezes elas paravam, davam um tempo. E nesse período, muitas vezes, as pessoas que negaram a fé diante da perseguição, muitas vezes queriam voltar para a igreja, e algumas pessoas que sofreram as punições imperiais foram torturadas e não morreram, essas pessoas se assenhoreavam de um tipo de um processo de julgamento das pessoas que queriam voltar. Essas pessoas que não fraquejaram, mas que não morreram, se tornaram, se posicionaram como juízes daqueles que tinham caído, mas queriam voltar para a comunhão da igreja. E aí pessoas como Novaciano começaram a estabelecer que as pessoas que tinham caído diante das perseguições, que tinham negado a fé e que queriam voltar, não podiam voltar mais. Não, vocês estão perdidos agora. E aí Cipriano de Cartago, isso lá pelo ano 200 e alguma coisa, lá no século III, começo do século III, começou a acontecer isso. Em intervalo de perseguições acontecia isso. E
Cipriano de Cartago estabeleceu um sistema de disciplina com um código disciplinar para as pessoas. E isso ele sendo brando ainda, porque pessoas como Novaciano não queriam simplesmente admitir de volta essas pessoas. Depois, lá na frente, quando acabou as perseguições, lá na época do Concílio de Nicéia, convocado por Constantino, aquela coisa toda que fazem maior auê em cima daquilo, o Concílio de Nicéia condenou a postura de Novaciano e isso acabou. Isso lá no final da perseguição já. Isso quando a perseguição finalmente acabou por volta de 325. Mas durante todo esse tempo havia essa norma absurda e várias outras coisas legalistas da igreja primitiva. Não é hora de falar disso aqui, já falei alguma coisa sobre isso. O legalismo extremado da igreja primitiva da era pós-apostólica, da era dos pais da igreja posteriores, tá? Eram muito legalistas, e dentro desse legalismo havia esse rigor em relação aos caídos. E esse sistema de punição com pessoas que pecaram durante a época das perseguições se incorporou como norma disciplinar na igreja e gerou toda a forma assim, de disciplina para pessoas que caem, disciplinas rígidas. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que uma vez que a igreja advertiu esse cidadão pecador e ele se arrependeu, a igreja deve imediatamente abraçá-lo de volta. Isso que Paulo está dizendo aqui. Toda a disciplina que deve existir na igreja é uma administração em amor, uma tentativa de trazer a pessoa ao arrependimento. Se a pessoa endureceu o coração e não se arrependeu, aí sim, não. Então, não tem sentido você caminhar conosco. Aí é expulsão mesmo. Agora, a pessoa se arrependeu, não tem para que ficar torturando a pessoa, como fazem muitos sistemas. Me lembro de uma pessoa dizendo assim que era mais fácil reconciliar com Deus do que com a igreja. Aí tem aquela coisa, a pessoa fornicou, adulterou, vai lá na frente da igreja, conta para todo mundo o que a pessoa fez. Só a graça, né? Só a graça. Isso tudo é uma bizarrice. Sinceramente, não tem nada de bíblico nisso. E Paulo aqui está falando justamente para que se perdoe e para que se acolha as pessoas. A norma geral do perdão deve ser vigente na igreja em todos os âmbitos, em todos os alcances disso. O perdão e a reconciliação devem ser a norma predominante, porque o evangelho em si é isso. O evangelho não é outra coisa para nós senão perdão e reconciliação. Por que, então, na igreja deveria ter uma norma adicional, sistemática em relação ao pecado? Se para nós mesmo diante do Senhor a norma é outra. Então, é uma bizarrice, sinceramente. Existe isso na igreja ainda, mas é simplesmente bizarro. Né? Depois do versículo 14 a 16, ele diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Né? O bom perfume de Cristo, aí vai dizer assim, nos que se salvam e nos que se perdem. O fato é que nós não possuímos perfume próprio. Né? Nosso bom perfume é o perfume de Cristo. Porque, na verdade, a nossa natureza pecaminosa, a palavra de Deus diz que são trapos de imundície. Até a nossa justiça é trapo de imundície. Imagina o que seria o nosso pecado. O fato é que o crente não pode ser inodoro. O crente não pode ser sem cheiro. Ele tem que ter o perfume de Cristo, que é o seu caráter, que é aquele que o define como filho de Deus. Se o crente perder esse cheiro, ele é uma pessoa morna. Aquele mesmo tipo que Jesus falou que vai vomitá-lo, que tem náusea nessa pessoa. Não temos a opção de sermos assim inodoras, de sermos pessoas sem cheiro. Temos que exalar o bom perfume de Cristo. E isso na norma do nosso caráter cristão. E não na norma, muitas vezes, assim, do nosso legalismo, né? Da nossa rigidez, do que a gente não faz, aquela bobagem toda. No norma do caráter cristão. Eu me lembro uma vez, que vou dar só um exemplo, uma irmã contou um testemunho assim. Ela foi fazer um curso de reciclagem no Detran, bom, no Detran, aquela aula, né, de trânsito que tem ali, e um rapaz estava dando aquela aula, um rapaz estava e daí era uma aula sobre trânsito. E o rapaz foi falando. A uma certa altura, alguém perguntou para esse rapaz: pô, você é crente? Eu sou sim. Ah, bem que eu tinha percebido. E algumas pessoas em volta também concordaram, né? Percebemos mesmo que você é diferente. Agora, o rapaz estava falando sobre trânsito, né? Sobre regra de trânsito.
e foi identificado como crente enquanto falava sobre regra de trânsito. Por quê? Isso é o bom perfume de Cristo. Aquilo que você demonstra do Evangelho sem falar do Evangelho, aquilo que você demonstra de Jesus sem estar pregando a Jesus, sem estar falando de Jesus, digamos assim. Porque o que devemos falar do Evangelho, devemos falar muito mais pelo nosso silêncio do que pela nossa voz. O bom perfume de Cristo é aquilo que exalamos de Cristo. Não é aquilo que falamos muitas vezes. Não é aquilo que apregoamos de nós mesmos muitas vezes. Ah, eu sou crente, eu sou crente. Tem crente que fica assim, falando do Evangelho como quem fala assim, como que conta uma fofoca, está o tempo todo falando isso. Né? Mas assim, o que deve exalar de nós como bom perfume de Cristo deve estar imprimido em nosso caráter, naquilo que realmente assim temos como encarnado do Evangelho, em nosso modo de agir e principalmente de reagir. Porque nessas coisas estão a verdadeira feição do Evangelho em nós. Esses dias atrás, eu me lembro que a minha irmã, se não me engano, publicou no Facebook uma foto do meu pai. E uma coisa assim, que pessoalmente me comoveu, assim, né? Um sobrinho meu que não está no Evangelho, né? E tem até umas ideias assim, meio socialistas, marxistas até, mas tende um pouco para esse lado, avesso, de certa forma, ao Evangelho em algumas posturas, em coisas que coloca. Ele disse, e essa frase aqui, sempre que eu penso, sempre que eu lembro dos frutos do Espírito, é dele que eu lembro. Que no caso é o avô dele, né? O meu pai, né? O falecido pai. Aquilo me comoveu, assim, porque me deu uma recordação e realmente, assim, era uma pessoa simples, realmente, assim, acho que eu diria, assim, que na minha família, assim, foi a maior luz que tivemos, assim, do Evangelho, foi o nosso pai, né? E ele nem foi crente a vida inteira, né? Ele se converteu aí com 54 anos, converteu, assim, com uma certa idade já, mas de tal maneira, assim, abraçou o Evangelho, que é realmente um exemplo para todos nós, né? Então, a essência do Evangelho está nisso, né? Temos aquela figura medieval, assim, que não tem ninguém que fala mal dele, que é o Francisco de Assis, né? Numa época assim, que a igreja era tão tirânica, a igreja era tão opressora, dava tão mau testemunho, existe a figura de Francisco de Assis. E o próprio Francisco de Assis, ele disse essa frase: pregue o evangelho o tempo todo. Se preciso, fale. Então, o que era o evangelho para ele? Aquele que encarnava, até aquela oração belíssima, né? Fazer de mim o instrumento da tua paz, onde há ódio que eu acho que eu levo o amor, né? Onde há discórdia que eu levo a união. Uma frase assim muito, sintetiza muito o evangelho, uma frase não, uma canção, né, na verdade, praticamente virou uma canção, né? Esse escrito de Francisco de Assis, que é reaproveitado até em algumas músicas evangélicas, fala isso, né? Fala parecido com aquilo, com essa música de Francisco de Assis. Mas é isso, é aquilo que nós emanamos, aquilo que transparece nos relacionamentos, principalmente do evangelho, através de nós, no nosso modo de ser, no nosso modo de agir e principalmente de reagir. Esse é o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Por quê? Porque nos que se salvam é estímulo, nos que se salvam é um reforço da mensagem, e nos que se perdem é justamente o contraste. É justamente o que põe em relevo o pecado do mundo. Falei semana passada aqui no último vídeo, falei das duas testemunhas, e ali diz assim que as duas testemunhas, né, na figura de Moisés e Elias, aparece uma figura da igreja, pelas caracterizações de Moisés e Elias. Isso de maneira simbólica, eu falei semana passada, né, sobre isso, né, sobre Moisés e Elias como um tipo da igreja nas duas testemunhas que aparecem em Apocalipse 11. E ali aparece assim o mundo trocando presentes quando eles são mortos, porque a mensagem deles os incomodava. O bom perfume de Cristo tem a característica de incomodar aqueles que não são do Senhor. Os inimigos do Senhor se incomodam, mas os filhos de Deus se alegram. Os simples se alegram e os maus se incomodam. Esse é o bom perfume de Cristo que nós temos que trazer em nós, como parte do nosso caráter. Não tanto com a nossa tagarelice, mas principalmente com o nosso bom exemplo e com a nossa vida consagrada ao Senhor, como consequência dela. No versículo
2,17, só 2,17, diz assim, no final aqui, né, diz assim, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Meu Senhor, dá para falar meia hora só por isso. Mercadejando, não estamos mercadejando a palavra de Deus, né? A palavra mercadejando, mercador aqui é o taverneiro, né? A palavra originalmente a palavra grega aqui é capeleuentes, a palavra grega, que é taverneiro. Por que taverneiro? Porque os mercadores de vinho faziam o quê? Colocavam um pouco de água para render mais, é isso? O vinho ficava fraco, mas rendia mais, dava mais dinheiro. Então, comprometiam a qualidade do vinho pelo lucro da venda desse vinho. Negociavam a qualidade do vinho pelo lucro fácil, que é mais ou menos o mesmo tipo de negócio que todo mundano faz. É o espírito de Esaú. Come o prato de lentilha e perde a primogenitura. E as pessoas estão fazendo isso, trocando lentilhas pela primogenitura espiritual. No sentido espiritual, estão fazendo exatamente esse negócio. São todos taverneiros. Embora aqui Paulo esteja falando mais das questões do evangelho mesmo, das pessoas que estão encarregadas de pregar o evangelho, pessoas que receberam o ministério e que devem ser zelosos no exercício do seu ministério. É mais disso. Paulo fala, não estamos fazendo que nem muita gente está fazendo por aí, mercadejando a palavra de Deus. Tá? E as pessoas fazem isso como? Muitas vezes tornando a mensagem mais palatável, diluindo a mensagem, tornando-a mais assim, agradável às pessoas. Com palavras suaves, estão enganando as pessoas. Isso está acontecendo demais hoje em dia. As pessoas estão assim, fazendo muito isso, pregando o que as pessoas querem ouvir e com isso enriquecendo-se. Porque tem aquela grande afluência de pessoas, tem a grande afluência de pessoas, assim, muitas vezes egoístas, que estão pregando, que estão recebendo a mensagem segundo o seu egoísmo e estão enriquecendo meia dúzia aí de grandes líderes aí, fazendo fortuna com um evangelho fácil, com um evangelho que acomoda ao invés de incomodar. O evangelho não deve acomodar, deve incomodar. Se o evangelho acomoda, não é o evangelho, é o taverneiro que está falando aqui, não um ministro do evangelho. Nós temos aqui duas questões assim, né? Duas formas de diluição. Uma é a acomodação e o outro é o relativismo doutrinário. De uma ou de outra maneira as pessoas fazem isso. Acomodam o evangelho ou relativizam doutrinariamente. Em tudo isso, infelizmente, esses ministros estão participando com o espírito da Babilônia, porque lá na Babilônia fala que a mercadoria que vendiam, entre outros itens, estavam almas humanas. Mercadoria de prata, de ouro, de tecido, de iguarias, de pedras preciosas e até de almas humanas. Mercadores de almas humanas. São isso que estão mercadejando. Pessoas que estão facilitando o evangelho, pessoas que estão diluindo o evangelho para seu próprio lucro, são mercadores de almas. E são participantes do espírito de Balaão. Porque Balaão, nós lemos lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, que Balaão vendeu a si mesmo, vendeu a sua palavra para que amaldiçoasse Israel. Só não o fez porque foi claramente impedido pelo Senhor. E não nos enganemos, quando Balaão fala, só vou falar o que o Senhor colocar na minha boca, ele está sendo forçado a falar, e até essa palavra é a palavra que Deus está forçando-o a falar, porque o espírito dele não era esse. Posteriormente, ele instrui Baraque a fazer uma festa idólatra e convidar os filhos de Israel, e aquilo foi um grande tropeço. Depois o povo de Israel foi lá e destruiu aquele povo juntamente com Balaão. Balaão é o protótipo do falso profeta. Balaão é o protótipo do ministro mercenário que negocia sua mensagem, que tira lucro de sua mensagem e faz com que as pessoas se desviem. Então, todo desvio profético, todo desvio de mensagem tem em Balaão um tipo profético. Ele é aquela figura que aparece em Deuteronômio. Mas já na carta de Pedro, na carta de Judas e em Apocalipse, ele é o tipo do ministério profético. Seja pelo fato de diluir a mensagem, seja pelo fato de corromper a mensagem do evangelho por sua diluição, por sua acomodação, ou seja pelo fato de simplesmente negociá-la no processo, de maneira que se fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, infelizmente, existem essas duas camadas.
a acomodação da palavra e o mercantilismo da fé, fazendo com que juntem grandes multidões que estão indo todas para o buraco muitas vezes, que não estão ouvindo a palavra de Deus. Nós não devemos negociar a palavra de Deus. Um tempo atrás eu estava conversando com uma irmã e ela disse que a internet está assim mais policiando, de certa forma, os discursos que eles são considerados conservadores. Discursos conservadores. O YouTube, Instagram, Twitter, várias pessoas estão assim, tendo problemas com isso. Pessoas do Evangelho, recentemente aconteceu um episódio do Márcio Valadão, se não me engano, que falou que o homossexualismo era pecado, e houve aquela reverberação, discurso de ódio, intolerância, aquela bobagem toda. Houve essa reverberação. E ele depois, num áudio posterior, ele reafirmou o que disse. Falei, não, eu estou pregando o evangelho, isso é o evangelho, não vou ceder. Mas são raros. A maioria das pessoas prefere acomodar. Essa irmã disse, olha, quando a gente for para a internet, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, porque tá... Irmão, sinceramente, entre outras coisas, homossexualismo é pecado. E se por um acaso houver um governo esquerdista nesse país, vão colocar isso como lei e vão sair atrás das pessoas que falam isso. Eu mesmo já tenho vários vídeos que falei isso aqui, nesses estudos, e provavelmente se vire isso, processo em cima de você. Nós não devemos ser covardes, sinceramente. Não devemos ser covardes e deixar de anunciar o evangelho, acomodar o evangelho às normas do globalismo, do relativismo, do marxismo cultural e tudo isso politicamente correto, todas essas bobagens de hoje em dia. Senão nós vamos ser mercadores, vamos falar o que as pessoas querem ouvir. Um ministro não deve se vender, e um ministro está comprometido com a sua mensagem. Deve morrer por ela, se for o caso, e não acomodá-la aos gostos de uma audiência, menos ainda fazer comércio e se enriquecer através disso. Menos ainda isso. Balaão é o pai espiritual de toda essa corja aí, sinceramente, porque é uma máfia isso aí. É uma coisa assim, vergonhosa. Sabe? Por causa deles, o caminho do evangelho será infamado. Paulo profetizou sobre esse tipo de gente, que traria escândalo para a cruz por meio desse tipo de diluição e negociação. E aqui, irmãos, terminando, as nossas opções são as mesmas de sempre. Carregar a cruz e pagar o preço. O que fala em relação aos mercadores, o que fala em relação aos ministros do evangelho, vale para todo filho de Deus. Não negociar com o mundo e não diluir o evangelho, mas ser fiel até a morte. A promessa do Senhor é essa: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Queremos a coroa da vida? Temos que ser fiéis em tudo ao evangelho, em todas as suas consequências, até a última delas, que é a morte. Só assim nos será granjeada a entrada do reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Levemos isso a sério e não nos deixemos levar pelos discursos de diluição e facilitações do mundo. Que Deus abençoe os irmãos.